Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos chegando a um final de semana, sexta-feira, mas nós não deixamos de estar aqui com vocês, porque a gente vai fazer um resumo, vai destacar algumas coisas que chamaram mais a nossa atenção nesta semana que está terminando, dia 27 de abril de 2018. Mas antes, eu já quero avisar que segunda e terça-feira não tem feriadão aqui nessa casa. Estaremos todos aqui ao vivo em cores, atualizando você e trocando informações com o nosso telespectador. Hoje, um trecho da obra da Avenida Ceará foi efetivamente inaugurado com pompa e circunstância, com o prefeito, com discurso, com tudo. Uma obra que foi interrompida em 2013 e nunca mais se ouviu um barulhinho de obras ali. Pois sem os equipamentos instalados há 60 dias, o monitoramento do nível de água é prejudicado. Por quê? Porque aconteceram... Vocês sabem que o que a boca fala, a pessoa sempre se atrapalha, é o meu. Furtos em reservatórios do DEMAI podem causar a falta d'água na Zona Sul de Porto Alegre. Então, se você é da Zona Sul, fique alerta, fique esperto, porque poderá faltar água na sua casa. Presidente Michel Temer, além de estar muito chateado com tudo que foi dito, com tudo que tem sido dito, ele se diz vítima de perseguição após um jornal, no corpo da sua notícia, diz que há indícios aí de lavagem de dinheiro. Tu acha que são indícios? Tu acha que o jornal tem culpa? E outra coisa, né? Ele botou o ministro Jungmann para descobrir onde deu vazamento a essa notícia que todo mundo já sabia, o jornal publicou. Magda, eu quero iniciar hipotecando minha solidariedade ao presidente Temer, que está sendo alvo, segundo ele, de uma injustiça. De mentiras ele deu um soco na mesa. E injustiças. Como é que foi, Mário? Faz? Deu um soco na mesa. Eu não posso bater porque derruba. Que aí cai tudo aqui. Não, mas... não é assim, a coisa está super bem aqui. Tá bom? Super Magda, forte. Ele está muito revoltado, Magda. Ele está muito revoltado porque ele se diz perseguido, ele se diz injustiçado. E ele que tem um passado probo, um passado que o antecede, Mário. Então ele está muito chateado. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é muito sério. Sim. Porque ele, no seu queixume, posso tratar assim, ele está levantando uma suspeita muito séria, mas muito séria, porque ele diz sim a quem ele acusa. Ele acusa o chefe da Polícia Federal. À medida em que ele chama o secretário da Justiça, o Jungmann, como tu noticiaste, Mário, e diz assim, está vazando e só pode estar vazando por quem preside o inquérito. Ora, quem é que preside o inquérito? O inquérito é presidido pelo chefe da Polícia Federal. Então, há uma acusação, olha... Folha de São Paulo. Se a gente for olhar no organograma, o chefe do Executivo vai cobrar do seu ministro que ele cobre do chefe geral da Polícia Federal, como ele está deixando vazar. Olha, senhores, eu espero, até não espero que não se constranja o chefe da Polícia Federal, que não se demita em função disso, porque me parece isso muito mais criar um constrangimento para que ele diga assim, não, pera um pouquinho, se o meu comandante, a quem eu devo... Eu acho que se acontecer isso com esse chefão da Polícia Federal, acho que ele cai atirando em todo mundo. Tomara que ele faça, que mostre onde é que está ali. Porque Nada chega até a Polícia Federal sem ter indícios, não é? Não, a Polícia Federal é o trabalho mais sério. E, na verdade, eles estão fazendo um trabalho tão sério, mas, que eles pediram a prorrogação ao ministro que cuida, do Luiz Roberto Barros, do STF, pediram uma prorrogação por 60 dias, porque eles receberam agora, Mário, eles receberam a liberação do STF para os extratos bancários do Temer. Então, eles pediram 60 dias agora para esmiuçar esses extratos. E o presidente ficou, com certeza, mal-humorado. E o que terminou de maltratar, sabe que faz com a gente, mas não faz com os filhos da gente. Chamaram a filha dele, Maristela Temer, para depor.
quer explicar da onde surgiu o dinheiro, quer que ela explique da reforma do apartamento. Da onde surgiu o dinheiro para reformar o seu imóvel. Então, esse emaranhado de coisa desemboca na pressão, e volto a dizer, é muito sério a consequência que ele faz. E pela declaração dele, ele está provocando a renúncia do chefe da Polícia Federal, e nós, como bons cidadãos, não podemos aceitar isso. Na minha visão, ele está provocando, não apenas para poder dar uma volta por cima, para poder amenizar, mas certamente para conseguir conduzir alguma coisa. Agora, se eu sou o chefe da polícia, claro que não é ele que se manda, né? Mas eu acho que vai ficar muito feio se ele fizer isso. Se esse chefe da Polícia Federal cair, aí... Vou te contar uma coisa, eu não acredito mais nem... Não, já tentaram desestabilizá-lo, e sim, vem a não tempo. conseguiram. E ele tem os delegados lhe apoiam, já fizeram moção de apoio, ele está estabilizado. E até no início se teve medo que ele pudesse claudicar nas investigações, e ele tem feito um trabalho extraordinário. Então, esta pressão, este queixo, que eu chamei de queixume, do presidente, né, em relação ao seu funcionário mais qualificado, né, para constrangê-lo e sair, e aí ser escolhido alguém que talvez seja de mais confiança, Magda. Marne. Olha, eu não me causa mais moça nem espanto, é tudo que está acontecendo no Brasil. De coisas que te causam moça. E em realidade, hoje eu levantei já decepcionado com tudo. Palocci vai contar tudo, vai contar tudo. Tem gente tremendo, ele vai contar tudo da Dilma, vai contar tudo a respeito do Lula, aqueles empréstimos lá para a Venezuela, empréstimo para Moçambique, não foram pagos, o prejuízo de 1 bilhão e pouco, 400 milhões de dólares que nós vamos ter que pagar. Mas que coitado, né? Eles fazem isso, tudo isso, sem maldade nenhuma. Eles não são maldosos. Há que se reconhecer. O presidente Temer, esse amigo Coronel Lima, é um coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eles têm um grau de afinidade muito grande, né? Muito tempo, há muitos anos, amizade, como o Rocha Loures, aquele que não sabia o que tinha dentro da mala, coitado. E aí o Rocha Lima é uma pessoa profundamente ligada. A esposa desse cidadão do Lima foi lá encomendar uma reforma no apartamento, os apartamentos em São Paulo, as reformas, qualquer pessoa que já reformou o apartamento sabe que uma reforma de apartamento sai quase o preço de um apartamento novo, dependendo do que vai ser feito no apartamento. Então, ele disse que a esposa, não, mas não foi bem assim, ninguém sabe, o outro não dá depoimento, é uma confusão. Agora, o Ruschel tem razão, a verdade é essa. Esse chefe da Polícia Federal, se foi ele que autorizou, porque alguém vazou. É isso que o Temer disse, mas alguém falou. Quem falou para o jornal Folha de São Paulo? Foi Manchete, hoje eu vi o jornal. Manchete, aliás, eu tinha o jornal em casa, podia até ter trazido o jornal. Na capa do jornal, toda essa Sim, então, quer dizer, pantomima, isso está vazado, porque para entrar hoje, porque na pior das hipóteses entrou ontem, ou até antes de ontem. E o que mais impressionou foi o murro que ele deu na mesa, que ele perdeu, usando um bom o termo português, perdeu a estribeira, ele chegou até as tampas. Eu conheço essas pessoas que perdem as estribeiras. Eu conheço também, tem algumas amigas minhas. Tem gente quando perde as estribeiras, Deus! Então, sabe que virou uma comédia, uma tragicomédia a política brasileira. E todos nós estamos aqui investidos dessa coisa, do poder do voto. Agora eu pergunto, o povo brasileiro, como diria o Pelé, sabe votar? Quem serão aqueles que receberão os votos? Ontem eu falava aqui do Joaquim Barbosa e fui atacado com virulência, vou repetir o termo que eu disse esses dias, porque eu falei no Joaquim Barbosa. Já disseram que ele foi casado com uma mulher branca, loira, um alemã. Ele foi, de fato, mas qual é o problema do Joaquim Barbosa ter sido casado com uma mulher branca? Que ele é racista. Ele é racista! Sabe? Então, as pessoas estão procurando pelo em ovo. E eu já disse aqui, vou repetir mais uma vez, o ser humano é imperfeito. Todos nós somos imperfeitos. Aí está a beleza, porque os imperfeitos procuram pelo menos um pouco a perfeição. Então, vamos votar com dignidade e vamos estudar em quem vamos votar. Para Magda, só para fazer o fechamento... Vou botar uma arruda aqui na orelha para ver se a coisa melhora. Porque esse assunto é mais grave do que parece. Ele fez a conclusão de todo o raciocínio dizendo que quem poderia deixar isso vazado? Só pode ser
Quem preside o inquérito. Ele nos conduz a um raciocínio para que nós cheguemos à conclusão, e eu assumi aqui a responsabilidade de dizer, quem preside o inquérito é o chefe da Polícia Federal, é o homem que comanda tudo, né? Se está em fase de inquérito. Então, há uma acusação direta, formal, do chefe do Executivo. Então, deverá ter desdobramento, sim, não tenho a mínima dúvida. Cantofani, qual a sua opinião sobre isso? Disso tudo, eu acho o seguinte... Eu acho que o Temer é uma figura que vai passar para a história da política brasileira, uma figura muito ambígua. Por quê? Porque tem gente que acha que o Temer é um bom político, com as reformas, que realmente nisso aí ele tem razão. Que antes ninguém peitou, ele teve coragem, pelo menos, de colocar as reformas em dia. E tem um lado obscuro, entre aspas, Magda, que ninguém ainda provou, que vai ser provado um dia, se o Temer está no meio de toda essa propinagem. Eu só acho o seguinte, esse ano 2018 é um ano para o brasileiro passar limpo e fazer como o Mário falou, fazer uma reflexão no final do ano, ou antes, quando acontecer as votações. Eu só vou dizer uma coisa, pode não votar no candidato que eu apoio, mas eu acho uma coisa que tem que fazer, tem que votar no cara que não vai se candidatar, se reeleger. Eu acho que a tendência é a renovação, Mário. Tudo passa pela renovação. Não interessa que a renovação não tenha experiência, a renovação não sei o quê, mas pelo menos a experiência vamos tentar alguma coisa. Porque o que está aí não dá mais. O que está aí terminou. Você está que nem esse time de futebol. Tem que virar a página e contratar outros caras e começar uma nova vida. O senhor acha que o Internacional está assim? Eu acho que o Internacional está indo assim. Depende do Cruzeiro. Se ele perder para o Cruzeiro, ele vai nessa aí. Nós já voltamos no futebol, que o futebol vai ser profundo hoje. Vai ser profundo hoje. Eu só quero dizer assim, o Chicão, em relação ao Temer, é que o Temer ainda não sofreu apreciação do judiciário. Como montaram o impeachment e levaram para o Congresso e o Congresso rejeitou os 2 pedidos de impeachment, está parado, mas ele vai, um dia termina esse mandato dele. E aí ele vai para o crivo. Ele vai para o crivo. Então, por isso que eu estou dizendo, aí nós vamos ver esse lado. Estás correto quando diz que ele ainda não foi provado. Não foi oportunizado que se prove, porque ele, como presidente, o Congresso não permitiu, então parou. O impeachment não permitiu, a maioria não foi atingida. Então, mas esses assuntos eu sempre tenho alertado. Quando no dia seguinte, aí isso vira um inquérito e aí ele vai prestar conta disso. Agora, hoje, tu que sabe que é um advogado, o Temer tem uma das melhores bancas de advocacia de São Paulo. Isso aí, todo mundo trabalha. Ele é milionário, né? Ele é muito rico antes da política. Antes de ele entrar, ele não precisa disso aí. Mas ele é bem a vaidade, casado. meu amigo? Mas roubar mais para fazer o quê? Ele tem uma Ferrari, quer ter 4 Ferrari, só o dono da Ferrari que tem. É que a coisa já tem uma mulher bonita, tem tudo. Eu divirjo porque eu acho que o roubo não é pessoal. O roubo, eu acho que é para manter-se no poder. Mas é isso que eu disse. Não é para ter uma Ferrari, porque Ferrari porque não tem dinheiro. Já tem. Ele não precisa dizer assim, agora tenho 2 Ferrari, eu vou roubar. Não, ele precisa montar para manter todo o aparato que gira e manter-se no poder, porque o poder é a influência. O poder, quem não tem dinheiro não se mantém no poder. Exatamente, ele não sendo presidente, terminou a influência. Eu vou te contar uma coisa. Eu tinha, desde guria, desde adolescente, digamos assim, um ícone, uma referência na política. Tá? Uma pessoa, um homem de um partido. Quando esse homem galgou alguns degraus e estava em Brasília, ele se transformou completamente. E foi a minha grande decepção na política, desde que eu era adolescente. Depois, nunca mais eu consegui acreditar em ninguém. E era outro que não precisava, tinha dinheiro, morreu, deixou um monte de dinheiro. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer dizia com muita propriedade o seguinte, a respeito disso, que determinadas pessoas são humildes quando estão subindo a escada. Cada degrauzinho, quando chegam no topo, não olham mais para os degraus. É isso aí. Isso é Schopenhauer. Não, então é a grande verdade. É isso. Você disse exatamente, exemplificou o que acontece com determinadas pessoas. Então as pessoas crescem, se tornam celebridades, ou na política são nomeadas, ou são eleitas e tal, e daqui a pouco elas mudam o seu comportamento, elas não cumprimentam mais. Aliás, político só cumprimenta a gente em época de eleição. Mas não é só político, né? As pessoas que ascendem a algumas coisas, geral, elas se transformam diferente. Até um cargo público, privado. É porque a gente está falando de político, mas eu estou indo um pouco mais adiante, senão parece que a gente crucifica só os políticos, né? Porque não são todos assim, né? Ainda temos pessoas assim. Os nossos telespectadores se manifestam tanto pelo e-mail,
atualidades@pampa.com.br, como pelo WhatsApp, 9977-7001. E o Evaldo diz o seguinte: Temer está revoltado e atirando para todos os lados, porque ele sabe que será um futuro presidiário e que fará companhia pro amigo lá em Curitiba. Ontem eu falei isso. Né? E aí o nosso telespectador Mazuco diz assim: se prestarem atenção, verão que ele livra a imprensa de culpa e afirma que tem que chegar nos vazadores das informações, ou seja, não é a imprensa. É dentro, né? Agora vão fazer uma caça às bruxas dentro da PF, sob a alegação de que os envolvidos na investigação são culpados. Como faziam na ditadura. Implantam notícias, provas falsas e passam para o povo via mídia que os funcionários são culpados de difamação. Abram os olhos. Já vi muito disso, diz o Mazuco aqui de Porto Alegre. Eu vejo, só que eu vejo com uma finalidade diferente. É a desestabilização do comando da PF, que, insisto, está fazendo um trabalho extraordinário. Pediu a prorrogação do inquérito. Pediu a prorrogação do inquérito dele por 60 dias e vai debulhar os... A expressão é boa. Vai debulhar os extratos dele, né? Como se fazia com o milho, né? Ele já tem uma cara de espiga, né? Mas o que é isso? Não é problema. Tu acha que ele tem cara de espiga? É espiga de milho, sem barba. Não, eu acho que ele tem sem cara barba, de... aquela barba que tem espiga Como de milho. Como é que é aquele de aipim? Porra, é pior, né? Mas ele tem cara de aipim, ele tem cor de aipim. Me lembrou a Dilma. É o negócio da mandioca, lembra? Que horror, que horror. Olha aqui, ó. Outra coisa que chamou a atenção nesta sexta-feira, além da inauguração do trecho, né, do viaduto da Farrapos, foi justamente a grande operação que fez a Polícia Civil nesta sexta-feira, e pegando uma quadrilha que lavava dinheiro com imóveis, lojas e também veículos. E aí tudo começou, acho que através do gabinete de inteligência, as pessoas que começaram a utilizar laranjas, e já tivemos um pedaço disso aqui em Porto Alegre. São 41 pessoas que são investigadas, que tiveram as suas contas bancárias bloqueadas. A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e financeiro dos suspeitos. O delegado, que é o Bringuente, que é um excelente delegado, ele chama Felipe Bringuente. Ele é um jovem delegado, mas está fazendo um grande trabalho. Olha, o grupo adquiriu um patrimônio superior a 15 milhões de reais com atividades ilícitas. Os nomes dos suspeitos, obviamente, não foram ditos. Isso que eu queria perguntar, Maicon. É uma curiosidade que eu tenho, vou perguntar para o Ruth, que é advogado. Por que uma operação dessa que nós estamos vendo no ar, se ela fosse realizada numa cidade americana, no outro dia, o New York Times... Aí tem as imagens da apreensão para vocês entenderem, que tem aí armas, tem máquinas de caça-níquel, no primeiro momento era um jogo, uma jogatina. Mas por que, Magda Ruschel, por que o nome nos Estados Unidos, eles colocam o nome no jornal no outro dia? Dos caras. Por que aqui tem esse papo de segredo de justiça, enquanto não é provado, não sai o nome? Tu já mais ou menos respondeu. Não quando não é provado. Porque enquanto há um inquérito, a pessoa não é culpada, ela não está nem sendo processada, ela está sendo investigada. Então, quando monta o inquérito, vai para um juiz e ele recebe o processo, aí ele passa a ser processado. Mas uma operação dessa magnitude... Mas eu vou dizer... mas pega, Chicão, pega a pessoa... Deixa eu te dizer, eu entendo, mas na verdade, se tu pegar 99 corretamente e botar no bolo um que estava eventualmente lá, ou que emprestou, ou fez uma transação lícita com a pessoa, e aí entra o teu nome, se teu nome que sai numa capa de jornal, Chicão, tu nunca mais te recupera. Então, essa prudência, por mais dolorosa que seja, eu acho que ela é importante. Mas o que eu quero entrar na investigação, fala. Se esclarecer. Deixa eu só dizer, eu quero só complementar uma coisa. Se eles vão na tua casa, na minha, na do Ruschel e na do Marne, não tem por que esconder, tá? Agora, eles entraram no lugar, prenderam N pessoas
Tu não sabe quem é quem ali. Não sabe. E aí tu, além de fazer um estrago na vida da pessoa, tá? Daqui a pouco a pessoa tá lá jogando só. Porque eles invadiram um bingo clandestino, entendeu? Então, tu já imaginou primeiro o estrago. E eles se incomodam pra caramba também. Tem pessoas que estão lá porque são viciadas. São viciadas, estão jogando. E isso não é crime. Mas são pessoas de bem, né? É uma contravenção que mas, nem se mistura com nessa hora não é o que eles estão procurando. O que eu quero dizer é que a grande evolução, para que se possa entender essas mega operações aí, isso é uma grande evolução da informática e do sistema hoje, Mário. Eu não mando 20 mil reais para ti sem que no computador fique registrado lá. Sim, não tem então, como eles vão fugir. fazer alguma coisa com essa informação. Mas assim que resolver, vamos investigar o Rush, eles conseguem pegar todas 50, 60, 70 operações que eu fiz nos últimos anos. Registrado. E está tudo registrado. Então, esse emaranhado aí, quando começa uma célula, é isso que se diz, começa uma célula. Descobriram o Rush. Tá? Do Rush, mas aí o Rush vê que tem uma facção que vai para o Chicão, uma que vai para a Magda, e assim vão indo e começa a se investigar. Até que a operação seja deflagrada e pega todo mundo. Aí tem que ver quem estava de gaiato, quem era a secretária do cara que estava lá trabalhando por um salário honesto, mas todo mundo está no rolo. Então, esse é o cuidado que tem que se ter. Tu não sei se estás acompanhando aquela operação que foi feita numa festa funk no Rio de Janeiro. Isso. Eles prenderam 170 pessoas, e das 170, eu vou chutar o número, porque agora eu não lembro, mas eu tenho o número, soltaram 137. 135 não tem nada, não tem registro, não tem nenhuma indício, eles não podem provar, não tem por que prender as pessoas. Eles não conseguiram, num primeiro momento, ligarem aquelas pessoas com o crime, com a cooperação. Lógico, estavam num local no meio das milícias, estavam lá era uma festa, com gente armada, era uma gandaia. Não recomenda quem estava lá. Uma festa, uma festa igual a que a novela da Globo mostrou durante 10 meses numa novela. Isso. Então, por que eu não posso ir se apareceu na televisão? Então, dessas 182 pessoas, soltaram agora 137 que provisoriamente conseguiram se desincorporar do que estava vendo lá, né? Mas, lógico, o inquérito continua sobre elas, mas ficaram 50 e poucos ainda presos. Provavelmente sejam. Fala, Mário. Na Magda, da falência do Estado. O Estado está falido, né? O Rio Grande do Sul está falido, mas eu vou falar do Estado do Rio de Janeiro e do Estado como um todo, o país. Uma das maiores criações dos últimos anos em termos de segurança no Rio de Janeiro foi a criação das UPPs, que são as unidades pacificadoras, onde foram colocados em determinados pontos do Rio de Janeiro construções com policiais militares armados e tal, que fiscalizavam a entrada e a saída dessas localidades, dessas favelas, né? Das comunidades, que não se diz mais favela, agora se diz comunidade. Bom, houve por bem agora o governo do Rio de Janeiro, uma decisão do Gabinete de Intervenção, veja só o nome, meu nome pomposo, de começar a fechar as UPPs. Existem lá 38 UPPs, 17 serão fechadas e 2 já são fechadas. E qual é o motivo do fechamento? Que elas não funcionam. Primeiro, porque os milicianos tomaram conta. Segundo, porque os policiais que estão fazendo tudo isso têm medo dos milicianos e têm medo de entrar em confronto com os bandidos, com a bandidagem. Então, eles voltaram a circular com metralhadoras, com armas de grosso calibre dentro das comunidades lá do Rio de Janeiro. Então, como fica a situação de um Estado paralelo dentro do Rio de Janeiro? Um poder superior ao poder público, que é o dever do Estado de dar a segurança, e isto acaba a partir desse instante. Então, o que vai acontecer dentro dessas comunidades? As comunidades obedecerão ao comando dos milicianos daqueles que estão ali. Então, TV a cabo é deles. Gás de cozinha? Gás de cozinha, tudo vai ser luz, tudo, aqueles gatos enormes, a população lá do asfalto é que vai pagar tudo isso. Isso determina a falência do Estado. E qual é o pensamento dessas pessoas? Em relação à política brasileira, aos ex-governadores do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral na cadeia. O garotinho já foi preso, foi solto. Aliás, fez uma declaração hoje, foi fazer uma queixa de um juiz, fazer uma queixa de um promotor. Está fazendo uma representação contra eles no Rio de Janeiro. Né? É o poste que faz xixi no cachorro. Eu não estou entendendo. E faz também o cocô por lá. Tá, mas e aí, a realidade nua e crua
é que o Estado brasileiro legítimo está minguando. E eu não duvido que isso não venha aqui para Porto Alegre daqui a pouco também. Mas isso aí tem um exemplo bem claro. Quando o cartel de Medellín, família Ochoa, Pablo Escobar e Carlos Leder fizeram o poder paralelo na Colômbia e Bogotá não existia um governo, não existia nada, só teve uma coisa. Os generais chegaram e botaram. Terminam os direitos de individuais perante a Constituição, dá um basta nisso e vão partir para o ataque. É a única coisa que tem. Aí terminou com Pablo Escobar. Hoje a Colômbia é um país extremamente seguro, mas teve uma ajuda americana, porque o tráfico colombiano ia direto para os Estados Unidos. O nosso não. O do Rio de Janeiro fica lá no Rio de Janeiro. Chicão, tu traz um tema que é super relevante e que é o que mais me preocupa, porque tu é o maior defensor das Forças Armadas que nós temos aqui, né? E eu faço com justa razão. Né? E eu temo que quem vai sair desmoralizado desta operação no Rio de Janeiro acabe sendo as Forças Armadas. Eu também acho que elas já estão desmoralizadas. Porque os dados que começam a chegar são estarrecedores. Piorou. O Exército já está lá há não sei quanto tempo. Então eu não sei se as milícias achando que não estão fazendo nada. Que não estão fazendo nada. E isso vai assim como eu disse, como caiu para mim, como jurista, quando caiu o judiciário, que começou a perder a moral, eu digo, olha, quando cai a última fonte do judiciário, tu não tem mais do que ter esperança. Se nós desacreditarmos que as Forças Armadas, que sempre estiveram protegidas, não têm condições de consertar, então tu acha a conclusão que não resta mais nada. Então estou muito assustado, Mário, porque as UPPs têm alguns... Os policiais não querem mais ficar lá porque estão sendo metralhados. Eles estão lá, às vezes, no meio do expediente. Os caras não têm nada a fazer, vão lá, passam os UPP e enchem de tiro e vão embora. Tem razão. Quando o mandado judicial, porque o juiz não pede, ele manda, é desobedecido, quando as pessoas cospem em cima da determinação judicial... Civil. Acabou. É o começo do fim, como eu costumo dizer. É o começo do fim. É o Estado, não o Estado de Direito, mas sim o Estado anárquico. É anárquico, exatamente. A palavra essa é anárquico, né? E nós estamos vivendo isso aqui. E tudo isso começou já com o senhor José Sarney, que, aliás, a esposa dele foi para os Estados Unidos fazer uma cirurgia, dona Marli, de 85 anos, no joelho. Porque diz que aqui no Brasil não tem um hospital que possa fazer essa cirurgia. Para você ver que quem pode, a gente não sabe fazer a cirurgia do joelho. Eu tenho um médico que chama Dr. Paulo Radice, que cuida dos meus joelhos, que precisavam operar. Eu não opero, só com acupuntura. Assim, tá, mas vamos, eu interrompi, desculpa. Só quero dizer o seguinte, que isto diz o seguinte, que as pessoas cospem em cima do Brasil, utilizam o Brasil para sua própria riqueza, para tudo isso, e depois vão desfrutar as benesses Mas aí manenta aquele meu discurso, batido e surrado. Tem que ter um governo de força. Tem que ter. Porque um governo apenas democrático, de diálogo, não tem como enfrentar num país como o nosso. Desordem aqui no Brasil. Não tem como. Tem que ser um Bolsonaro. Tu sabes que tem umas figuras que citam os nomes, às vezes, aqui, e eu vejo, estamos falando aqui, né, como tudo está informatizado, hoje não escapa. Se tu fizer um dinheiro mal havido, se te elegerem para ir atrás e investigar, a polícia chega, porque não tem mais, tu não consegue mais esconder, não há mais paraíso fiscal, o próprio mundo hoje está globalizado, né? Então, se tu ganhou um dinheiro mal havido e acharem que vão te investigar, mano, eles chegam a ti. Mas algumas figuras da história passaram exatamente porque não havia essa informatização, porque eles tiveram sempre no poder os últimos 40 anos, né? Tu citaste um nome aí lendário, que foi todo o período revolucionário, ele estava na Arena. Quando terminou o poder da Arena e assumiu o MDB, ele vira presidente do MDB e vira presidente do país, senhores. Eu fico fantástico. Isso aqui é uma leitura da história, né? Você sabe que essa é a minha história da adolescência que fez com que eu me desencantasse com a política. Quando o José Sarney disse que espalharam que o presidente Figueiredo não quis passar a faixa para ele, foi a maior mentira pregada até hoje. Porque esse que vos fala, almocei 2 vezes com o ex-presidente Figueiredo no Rio de Janeiro e ele me contou essa história. Sabe o que ele disse? Não, ninguém me mandou para passar a faixa. Eu peguei e fui embora.
Me trataram como... E ele era bravo, né? Ele era muito bravo, capricorniano bravo. Ele não pequeno, quero mais... né? Baixinho, né? As entrevistas do Figueiredo eram ele tinha uma mania, né? Quando ele estava bem, ele fazia assim com o irmão. E quando ele estava bravo, ele fazia, olhava assim e fazia assim. O Figueiredo, não, aqui, não sei o quê, aquele jeito dele, mas eu achei ele fantástico, uma pessoa... Ruschel, maravilhoso. Mas era de... Tá rolando na internet uma foto que não é fake. O filho do Lula arrumando a lancha dele de 20 milhões de reais. Lá no Uruguai? Em Angra dos Reis. É uma Azimuth. Azimuth é a Mercedes, as lanchas, para encher o tanque. Ela tem não sei quantos mil litros de diesel, é 81 mil reais. Isso é um deboche, Isso é um deboche. O pai está na cadeia e o cara anda de lancha. Uma lancha, para o cara comprar uma lancha dessa, só o dono da Brahma, que é milionário. Sabe que tem umas desinteligências. Eu detesto comentar a desinteligência. Assim como aquele Joesley, quando tinha feito uma delação, para fazer uma correlação com o que tu está dizendo, o Joesley tinha feito uma delação certinha. Ele entregou todo mundo e acertou que não ia ter punição para ele. Ele não se aguentou. Ele teve que viajar pelos Estados Unidos. De avião para Nova York. Agora esse aí, ao invés de ficar quieto no canto, sair de cena um pouquinho, o cara vai andar numa lancha dessa, aí valor. Fica difícil. Que não tem, ele sabe que não tem nada que vai levar ele. Agora, como é que você justifica que o Lula tenha 23 milhões de reais na conta? 23 milhões de reais. Não é dele. Mas ele disse que não é dele, e aí dá para ter. Eu tenho olhado todos os dias nesse meu encontro, 2 mil que não seja 2 mil já adiantou. 2 mil que não seja meu. Um sapato, que sapato gastei hoje por causa dos buracos do Marquesan. Gastei R$2.700 no conserto do meu carro. Tem uma solução para ti. Magda, buraco do Marquesan. Eu tenho uma solução para ti. Qual que é? É mais uma mala, mais um vídeo. Mais um vídeo. O negócio não é ganhar depósito na conta, o negócio é ganhar uma mala. O que é isso? Não sei. Tu fica procurando em conta, pois não tem. A Lava Jato, Chicão, fez mais uma das boas. O que tem é o ex-assessor do Ciro Gomes, senador, olha, Ciro Nogueira. Esse senador, Ciro Nogueira. Esse senador, eu vou dizer uma coisa, ele tem trazido algumas histórias boas para Piauí. Ele tem trazido algumas histórias. O assessor dele resolveu entregar ele. E aí foi entregar e aí começaram a ameaçá-lo, né? Começaram a fazer e ele foi lá na Polícia Federal e disse, olha aqui, eu quero contar tudo, mas estão me ameaçando. Aí a Polícia Federal montou, mas tu vai receber, diz que tu quer o dinheiro que vão te dar. E aí prometeram. Ele fez igual a novela. E ele... É a novela? Eu não sei, não tive a oportunidade de ver a novela. Mas aí ele armou e tá tudo filmado. É isso que nós temos agora, que a Polícia Federal apresentou, então, a cena dele recebendo as propinas para que ele silenciasse. Então está sendo, desde 2016 está sendo montado isso, e agora ele foi. E dessa não escapa. E aí eles descobriram que ele tinha, ele e mais uma turma, né? Lógico que nunca se está sozinho ali. Eles tinham um hotel em São Paulo, que era o hotel que eles alugaram os quartos lá, só para guardar a propina. Então a propina ficava lá. E tu atrás de 2 mil. Tu está indo nos hotéis errados. Eu sou muito Tu está indo nos hotéis errados. Então nesse hotel ficava guardado. Não vou em hotel, não tem dinheiro. E eles botavam como domicílio deles em São Paulo. Embora eles estejam em Brasília, com o endereço lá, eles botavam como domicílio em São Paulo esse hotel e lá ninguém mexia, o quarto ficava fechado. E assim, até tem o nome do. E as propinas que estão sendo identificadas é coisa um pouquinho maior que teus 2 mil. Coisa de 900 mil, coisa de 350 que absurdo. Eu até dou o troco. Então capaz senhores, de ficar com 5. O nome do ex-assessor, o José Expedito Almeida, ele fechou com a Polícia Federal, entregou todo mundo, filmaram, e esse senador vai ter dificuldade de escapar, Maria. Olha, quem está com dificuldades é o nosso telespectador Adonai Zanferrari, que ele mora em Carazinho. E ele disse, oiê, eu ouvi você falar de um médico que cuida dos seus joelhos. Tens como me passar o telefone dele? Fico agradecido se você conseguir me passar. Então vai lá, Adonai Zanferrari. O nome dele é Paulo Radici. Esse Radici é com 2 C, 2 letras C. O telefone é 3331 1239. 3331
1239 e 3022 5450. 3022-5450. Boa sorte para ti. Dona Magda, eu quero mostrar aqui um livro da minha pequena coleção. E esse livro eu trato com muito carinho, porque esse livro tem 100 anos. Eu gosto porque tu é cercado de muita juventude, né? Por isso que tu gosta do nosso programa. Por isso tu se sente super à vontade. Bom, esse livro conta a história de um grande francês, um advogado francês chamado Léon Gambetta. Que, aliás, Gambetta foi o nome de um grande jogador uruguaio. Uruguaio. Gambetta, Léon Gambetta. Esse homem foi um político famoso à época, ele era um advogado à época do imperador Napoleão III. Eu vou mostrar a data em que foi a pessoa que era dona do livro, Héctor Freitas. Está aqui, Montevidéu, 23/2 de 1921. 1921, está ali debaixo do meu dedo, está ali, 1921. Agora eu vou abrir a outra página, mostrando em que livraria foi comprado este livro. A livraria foi na Rua Sarandi, está aqui embaixo, na Rua Sarandi, em Montevidéu, está aqui. Rua Sarandi, Montevidéu, 1919. 1919. Este homem extraordinário, foi ministro, etc., além de ter sido um advogado, sempre ao lado dos jornalistas que foram presos na época do Napoleão III, ele queria a volta da República, que acontece na França com a Revolução Francesa. E um dos pontos mais importantes foi o seu momento de ser contrário à Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu entre a França e a Prússia em 1970 e 71, com a França perdendo a guerra para a Prússia e perdendo territórios como a Alsácia e a Lorena. E este homem, esse Gambetta, foi um dos grandes artífices. Quem conhece Paris deve ter descido muitas vezes no metrô, na estação Gambetta. 100 anos esse livro. Pode valer um valor legal. Sim, esse livro é maravilhoso. Em Londres. Não está à venda, Chicão. Não está à venda. Pior é que não está à venda mesmo. Mas então vamos começar a chegar na fé de futebol. E aliás, assim, o que está acontecendo nesses dias e o que vai acontecer no final de semana para vocês aí. Essa semana pintou muitos boatos que o Arthur não iria para o Barcelona. Desculpa assim, nada a ver. Que o Barcelona achou que ele não tinha muita altura para jogar no meio de campo, uma coisa que é uma inverdade, que o Xavi, que é um dos inventores daquele estilo tic-tac do Barcelona, é da altura do Arthur. Na realidade, o que o Barcelona está fazendo é uma pressão no Grêmio, para liberar antes do final do ano, dizendo que não vai comprar, e o Grêmio ganha um dinheiro de 4 milhões de euros de bônus de multa se o Barcelona desistir do negócio. Mas, na realidade, eu acho que o Grêmio vai liberar o jogador antes, porque é uma necessidade do Barcelona. A temporada europeia termina agora com a Copa do Mundo e começa em agosto. Isso aí foi uma notícia que deixou muita gente assim de cara, Magda. Como é que ficaria a cabeça do garoto? De repente, não vai ser convocado para a Copa do Mundo, porque, incrível que pareça, o Tite prefere Renato Augusto, que é um jogador infinitamente inferior a ele. E não indo para o Barcelona, mas não vai acontecer. O garoto é um grande jogador, ainda vai pegar a Copa do Catar. A segunda grande bomba no meio de futebol mundial vem da Argentina. Por que Icardi não vai para a Copa do Mundo? Icardi é o maior goleador da Inter de Milão, é o goleador do Campeonato Italiano. Icardi é um mega jogador, todo mundo quer comprar ele. O problema do Icardi. O problema dele é que ele se apaixonou pela mulher do Marcos Lopes e tomou a carteira do Marcos Lopes. Porque ele estava sozinho, o Marcos Lopes dizia para a Vânia, que morou aqui em Porto Alegre, eu conheci ela, achei uma mulher que não era bonita, ela fez um escândalo aqui em Porto Alegre, que foi sequestrada. O Russo me lembra dessa história. Quando o Max Lopes jogava no Grêmio. E o Max Lopes era casado com a Vânia e levava, vamos levar o Icardi para dar uma volta conosco, ele está tão solitário, sozinho. Nessas voltas, fim de semana junto, dos três, o Icardi tomou a mulher do Max Lopes, e o Max Lopes perdeu o Milan de jogar, porque caiu o futebol dele, está jogando num time ruim na Itália de Série B, mas tem uma coisa, Max Lopes é íntimo amigo do Messi, os dois nasceram em Rosário.
a cidade do Messi. E o Maxi Lopes foi companheiro do Messi no Barcelona, que o Maxi Lopes jogou no Barcelona. E o Messi chegou para São Paulo e disse assim, com o Icardi, ou eu ou ele. Pô, aí não tem graça, né? É que nem o Paulo Sérgio chegar para ti, ou eu ou tu, mano. E aí tu... Aniversário dele. Hoje é parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pro nosso diretor, nosso vice-presidente Paulo Sérgio Pinto, que nem por decreto, nem ajoelhado em cima do Vladimir me disse quantos anos está fazendo. Mas ele é sexy, né? Ele é sexy. Muito sexy. Já ficamos perdidos em abraços aí nos corredores da... Só para finalizar o futebol, o Internacional vai ter uma pedreira agora, que é o Cruzeiro, porque o Cruzeiro nasceu da cinza. 7 a 0. Ele ganhou do time chileno por 7-0. Só que foi um 7-0, meio mandrake. Expulsaram 2 jogadores chilenos. O que é um 7-0 meio mandrake? Tirar 2, expulsar 2 do adversário. Em cima de anormalidades do jogo. Em cima de anormalidades. Sim, mas anormalidades do jogo. E houve um pênalti que não aconteceu também. Mas o Cruzeiro vem com muita moral enfrentar o Internacional, com um técnico chamado Mano Menezes, que tem um perfil bem gremista. Então ali se cria-se um grenalzinho e a camisa do Cruzeiro é azul. Finalizando, o Racing empatou com o Vasco. E aí tudo bem, 1-1. Só que o Vasco é um time inferior, o meu amigo Paulo Pelaito, amigo de todo mundo aqui da bancada. Falávamos nele ontem, né? E o Vasco conseguiu ainda ter uma centelha de chance no grupo para Libertadores, para se classificar para as oitavas, que eu acho que não vai se classificar. Empatou com 10, quando ele conseguiu fazer o empate. Posso fazer comentários dos comentários ou tu vai mudar de assunto? Não, eu não só queria dizer que o Joel Santana ajuizou uma ação contra o Vasco e toda a renda dos jogos está indo para Caramba, ainda tem essa, né? Joel Santana. E o Joel Santana, eu fui ver onde é que ele está. Ele está na 5ª divisão do futebol americano. E falando inglês, né? Sim, falando inglês. Aquele inglês dele da cidade dos Flintstones. Aquele inglês fluente. Pode continuar falando de futebol. Eu queria acrescentar em relação ao Arthur, que hoje, reforçando o teu conceito, o Iniesta anunciou a sua despedida. E foi uma das coisas mais lindas. E como nós precisamos criar cultura, europeia. Porque é um lutador pela cultura, lutador dos bons costumes. Assim, a Magda foi lindo. Ele reuniu a imprensa e ele anunciou. Ele preferiu sair no auge. Ele ainda um jogador com mais de 600 partidas, 3 campeonatos mundiais, 7, 8 Champions League. Chicão deve saber melhor que eu o currículo de Iniesta. Fez um gol que a Espanha ganhou a Copa do Mundo. Exatamente. Então ele é um jogador com esse... E ainda no auge, porque ele é respeitado, ele entra num ambiente, e aí ele reuniu os jornalistas, olha, eu me reuni com a família, a decisão mais dura da minha vida, mas eu prefiro sair assim, então é um projeto familiar, vou terminar minha carreira na China, está indo embora. E aí o salário não é atrativo. E aí os jornalistas fizeram eco e aplaudiram-no insistentemente. Eu acho que isso é um reconhecimento de uma história. Isso é fantástico, porque é um jogador de uma... Aí tu vai estudar o histórico do jogador. Ele só tem vitórias, ele não teve problema profissional, nunca chegou atrasado, só jogou no Barcelona. Então construiu todo... Então quando ele anuncia isso, ele recebe um ecoamento de as palmas ecoarem numa sala de entrevista. Agora tem um outro lado também, né, Rúgio? O outro lado da moeda é o seguinte, ele vai jogar na China por um salário fantástico e o Iniesta tem um vinho chamado Corazón Loco, que é feito na Catalunha, e ele está exportando para a China e diz que a China vai absorver 2 milhões de garrafas por ano. Então ele está unindo o útil ao agradável, ganhando mais dinheiro na China e ainda vai para a Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida, eu só digo o seguinte, que ele não está, depois de jogar 12, 13 anos no Barcelona, o que ele não tem é problema financeiro. Vamos combinar. Se ele quisesse largar hoje o futebol e ficar jogando tênis, ele estaria pronto. E jogar tênis é jogar tênis importado na cabeça das pessoas. Chicão Tofani, falando em coisas fashion, o coitadinho do nosso telespectador Carlos Dávila de Novo Hamburgo, eu digo coitadinho, porque desde o início do programa, a cada minuto ele manda um torpedo, a cada minuto ele manda um WhatsApp, eu não conseguia falar. Ele quer saber qual o contato, porque ele quer adquirir uma dessas camisas tuas, tá? E ele não consegue saber através de que contato ele entra no meu Instagram, chicão.tofani, ou no Facebook, Chicão Tofani Oficial.
deixa em box o telefone dele, o número de camisa que ele usa, que nós usamos na numeração de 1 a 6, e a cor da coleção que tem ali. Tá, repete, então é no teu Instagram, que é... Chicão. Chicão é com X e Tofani é com 2 F. Não, com um F só. Chicão com X e Tofani com um F só. F, que é o Instagram. E no final? E no Facebook é Chicão Tofani Oficial, porque tem o falso. também. Tem o falso, tem o fake. O fake tem mais. Vamos, o que não é falso é o momento de glória que este programa oferece para vocês, de prazer, quando se fala em ir até o Chalé da Praça 15. Pois o Chalé da Praça 15, que gosta muito de nós aqui, o dono e o pessoal que vai lá, já nos curtiu algumas vezes, que nós somos nas feijoadas de sábado, na Oktoberfest, né? As feijoadas, aliás, voltaram. Oferece para um dos nossos telespectadores um voucher no valor de R$70. E a gente faz assim, cada dia é numa forma de comunicação. Hoje é o dia de nós fazermos essa brincadeira com os nossos telespectadores que mandam e-mail para atualidades@pampa.com.br, atualidades@pampa.com.br. Marne Barcelos vai dizer uma frase agora e vocês fiquem bem focados, assim, prestem atenção, que você tem que reproduzir no e-mail essa frase de uma forma corretíssima. Vou dar uma cola. Chalé da Praça 15, o 15 é número romano, um X e um V. Senão você já boazinha, Mari. Já erra boazinha, por aí, você cola, sabe que eu sou uma professora muito rígida. E aí você manda o seu e-mail com a frase correta e junto o seu número de documento, identidade ou CPF, que depois, se você ganhar, você vai ter que apresentar esse documento lá no Chalé da Praça 15. Marne, eu vou anotar aqui. Fala. Aliás, é como esse livro aqui, né? O Chalé da Praça 15 é centenário. Centenário, vamos centenário. Lá. Bom, a frase é... Requinte, atendimento de luxo, você encontra no Chalé da Praça 15. O bom gosto de sempre. Requinte, vírgula, vai. Atendimento de luxo, você encontra no Chalé da Praça 15. O bom gosto de sempre. E eu fiz uma ilação justamente ao tempo de vida e às milhares e milhares e milhares de pessoas que já tiveram seus grandes e bons momentos. Esse Marne Barcelos é bom. Vamos lá, vou repetir. Requinte, vírgula, atendimento de luxo você encontra no Chalé da Praça 15. Ponto. O bom gosto de sempre. Que bonito. É claro, fale porque seu... é o tempo Magda, aí, então. enquanto tu recebes os nossos candidatos, saiu o laudo final do acidente da Chapecoense. Isso é tão triste. É triste, eu li o laudo. Porque os dados são constrangedores. 71 mortes que poderiam ter sido evitadas, e isso foi assassinato. Isso foi assassinato. A gente desconfiava, 2.303 litros de economia de combustível mataram 71 pessoas. Chegou agora o laudo definitivo. Eu li o laudo. O laudo definitivo. Reproduz para os nossos telespectadores. Sem dúvida. Em cima já da caixa preta que foi achado, que forneceu então todos os dados, inclusive os áudios dos últimos momentos, as gravações dos últimos momentos do acidente. Na verdade, a conclusão final é falta de gestão de risco. E aí eu fui investigar o que seria falta de gestão de risco num voo. O combustível, mano, e tem um cálculo matemático. Tu tens que ter o combustível para o trajeto que tu vai até o aeroporto que está previsto. Depois tu tens que ter combustível para o mais perto aeroporto daquele lugar. E ainda ter de sobra reserva. 30 minutos de voo. Essa é uma gestão de risco. O que aconteceu? A empresa estava com salários atrasados dos funcionários. Só tinha um avião. Só tinha um avião. Então, não quis fazer esta garantia, não sei se por dificuldade ou o que foi. Colocar em Bogotá. Não quis colocar, exatamente. Não quis fazer esse reparo para ter esta garantia. Então, o que ocorreu? 40 minutos antes, eles têm, agora já oficialmente, já as máquinas acionadas informavam o sinal vermelho, que estava o problema de combustível, e eles recebiam sinalização e não foi feito absolutamente nada, e nós fomos conviver para o resto da vida com essa tragédia. Naqueles 40 minutos, quando eles receberam os avisos de emergência, poderia se dirigir num outro aeroporto. Poderiam ter avisado. O plano era descer em Bogotá. E eu quero lembrar a vocês que esse avião é chamado de Jumbinho porque ele tem 4 turbinas.
4 turbinas. Por isso que o apelido dele é Jumbinho, né? Porque tem 4 turbinas. Mesmo que parasse uma turbina, 2 turbinas, ele poderia continuar voando. Mas desde que tivesse combustível, querosene de aviação, não tinha querosene, mas apagou e caiu. Não tinha sempre lembrando, ele não quis parar para não ter esse consumo extra. E ele calculavam que teriam para chegar lá. Mas ele poderia parar e salvava todo mundo. É que teve aquela... Lógico. Eu só dizer uma coisa, não mandem mais e-mail, porque eu já tenho a pessoa que vai ganhar aqui o Valso. E lembra que nós tivemos o acidente, ele caiu planando, né? Simplesmente apagaram seus turbinas. Pane seca. E ele passou uma pane seca, uma tragédia inominável. Deixa eu dizer para vocês que o Luiz Eduardo de Barros Teixeira, nosso telespectador, escreveu a frase da forma correta. Requinte atendimento de luxo você encontra no chalé da Praça 15, o bom gosto de sempre. Luiz Eduardo de Barros Teixeira, você tem 30 dias a partir deste sábado para desfrutar deste voucher no valor de R$ 70 no chalé da Praça 15. Coração da cidade, na frente do mercado público, um cenário maravilhoso. E agora, aos sábados, tem feijoada, é só uma dica. Porque durante a semana eles trabalham no almoço, tem happy hour todos os dias da semana, depois das 17 horas com música ao vivo, e à noite jantares muito, muito especialíssimos. Deixa eu acrescentar para vocês uma coisa. O nosso telespectador, que não disse quem é, e aí agora não vai dar, né? Mas ele disse que só quero dizer que o Iniesta teve uma decepção em 2006, quando foi derrotado pelo único e verdadeiro campeão mundial da FIFA do sul do Brasil. Foi Internacional? É, o Internacional. Porque ele está de camiseta vermelha, eu deduzo isso. Não, mas foi o Iniesta. Abraço estava na a todos. partida. Pena que o senhor não deu o seu nome, né? Quando eu leio, vocês não veem. O Messi não estava lesionado, mas estavam o Ronaldinho e o Iniesta. Para encerrar a semana, nada melhor do que assistir essa bancada. Obrigado por existirem. Fico encantado com tanta inteligência de todos, mas em especial me encanto com o senhor Marne Barcelos. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Valdemir dos Santos de Canguçu. E eu quero chamar a atenção de vocês, não é ralhar com vocês, mas nós recebemos aqui por conta... Da foto do filho do Lula, abastecendo lancha e tal, na verdade é fake. A foto é fake. Não sei se ele tem, se não tem, mas não importa, tá? A foto é fake, é daquelas coisas que as pessoas inventam, aproveitando o momento já horroroso que as pessoas têm. Mas o nosso excepcional, o homem que sabe tudo e luxuoso, Dudu Alvarez, mandou esta foto para nós aqui, ó, mostrando o que é uma azimuth. Esta é de um empresário da construção civil no Balneário Camboriú. Diz que usa 35 mil litros de diesel para encher o tanque, tá? Ele diz o seguinte, essa lancha tem 2 turbinas Rolls-Royce que impulsionam essa lancha, tem 5 suítes e é necessário 5 marinheiros para conduzi-la. Pode? Pode, né, Dudu? Aí ele diz assim, aqui estou eu no caixaço, o dono não deve nada para ninguém, também... ele disse assim, ó, o dono não deve nada para ninguém, também a Azimuth, a de Camboriú, tem 25 convidados a bordo. Melhor ser convidado do que ter... Como é que é? Lançado Neymar desse tamanho, não tem uma coisa meio confusa aqui. Mas esta é uma Azimuth que carrega 25 pessoas e o Dudu Alvarez, que é o nosso expert em tudo que se movimenta. Que seria uma desinteligência estar agora com o pai preso fazendo isso, pois então ele não teve essa desinteligência. É, exatamente isso. Marne Barcelos, o que mais? Só queria dar uma prestação de serviço. Então vai ótimo, maravilhoso. Pode ser, Mário? Claro, nós temos tempo ainda para conversar. Não podemos brigar por prefeito. É que mudam as regras do cartão de crédito. Isso é importante para todos. E isso é um alerta, é prestação de serviço, porque existia aquela obrigatória, aquela taxa de 15% obrigando a renovação, tá? Agora os bancos poderão fazer a renovação de cliente para cliente, percentual negociado. Então, se vá no seu gerente e negocie, olha, eu quero que a minha taxa seja, veja bem, percentual de renovação, não é taxa de juros. Eu quero que a minha taxa seja 10%, eu quero seja 30%, aquela que a gente paga 15% e aí joga o resto para o final.
final, tá? Mas mudaram as regras quanto ao final, também nesta beneficiando o consumidor. Existia uma taxa para aquela que a gente renovava e para aquela que a gente não conseguia renovar. Então, era uma taxa maior e uma taxa menor. O valor médio de uma era 10% e de outra era 14%. Então, está proibido. Agora, a taxa do juro inadimplente ou adimplente é a mesma. A única penalidade é que quem for inadimplente pagará, então, uma multa de 2% e juros moratórios de 1%. Então, procure seu gerente e renegocie o seu cartão de crédito. Eu fico tão triste. Desculpa as pessoas do WhatsApp que mandaram a frase para o chalé da Praça 15. Vocês têm que, por gentileza, prestar atenção. A gente faz sempre um programa para o WhatsApp, o outro programa para o e-mail. Por exemplo, segunda-feira vai ser a vez do WhatsApp, tá? Então, já foi. Oi, somos de Santa Rosa, adoramos o programa de vocês. Marne, você e meu marido têm algo em comum. Os livros. Ele lê muito e quando você fala de acontecimentos políticos de anos passados, ele fala: sim, sobre isso eu já li. Um abraço para você, saudades do Vitorino. Marli Nelson. Então eu tenho uma notícia bombástica para vocês. Vitorino, que não aguenta mais as saudades de vocês e o medo de perder o lugar. Isso é brincadeira. Saudades de vocês. Nem é verdade. Ele antecipou o seu retorno em uma semana. Então, o Vitorino estará conosco de volta dia 14 de maio. Viu só? Que é já saudade. podemos estabelecer uma contagem regressiva. Já podemos estabelecer. Eu acho que a partir de segunda-feira, iniciaremos aqui... Dia 1º, terça. Dia 1º, terça? Terça. Iniciaremos, então, a contagem regressiva. Bom, eu quero falar a respeito do encontro hoje dos dois presidentes. O senhor, eu nunca sei o nome dele, Moon Jae-in, que é o presidente eleito pelo povo da Coreia do Sul, e o Kim Jong-un. E o mais interessante de tudo, eu vou contar para vocês o encontro, etc., mas o mais interessante de tudo é que a imprensa internacional agora chama o líder norte-coreano, não é mais o ditador. É o líder norte-coreano. Olha como as coisas mudam na política com uma rapidez fantástica. Então, eles tiveram um encontro, se abraçaram, ele chegou antes, o ditador, o líder norte-coreano, atravessou a fronteira pela primeira vez, se abraçaram, e o líder do Sul disse o seguinte, que tinha um grande prazer em conhecê-lo pessoalmente. Plantaram uma árvore e foram almoçar e tiveram um grande debate a respeito. Inclusive, da desnuclearização da Coreia do Norte, que esse é o grande projeto e o grande temor, não só da Coreia do Sul, mas também como o Japão. Imediatamente, o presidente Trump disse, viu? Valeu a pena eu ameaçar, eu dizer aquilo e tudo, a imprensa agora tem que ressaltar tudo isso, disse o Trump. A verdade é que esse cidadão, esse líder norte-coreano, ditador, para mim continua sendo ditador até agora, se estiver falando a verdade, se não estiver blefando, será uma grande vitória realmente. Mas eu fico pensando, será que foi a pressão econômica? O que será que mudou na cabeça desse rapaz que tem apenas 36 anos de idade? Fui ver a idade dele hoje, 36 anos de idade. Então, ele muda de pensamento. Para quem ameaçava o mundo há 15, 20 dias atrás, hoje mudar dessa forma, deve existir alguma razão, não ciclotímica, mas... Marli, de que representa alguma coisa. Como é que eu ia ler essa tua história que tu falou com rara propriedade? O seguinte, o Trump deu um cartão vermelho para ele. Ele foi na China. A China diz, não, vamos entrar na dividida com os Estados Unidos. Ele se sentiu isolado, então só tem uma chance. Para mim permanecer no poder... ao Prêmio Nobel da Paz 2019 e vou permanecer no poder. Excelente conclusão, brilhante. Foste brilhante. E eu ia dizer, quem sai fortalecido do episódio é o Trump, sem dúvida. E o líder coreano do Norte, que é um bandido, vai ficar idolatrado pelo Sul, porque a Coreia do Sul quer absorver a Coreia do Norte, porque tem parentes, é a mesma Coreia e tem mesma dinheiro. Língua, a mesma língua, a mesma coisa. Para fazer a nova Coreia. É a península coreana. Boa noite, bancada maravilhosa. Sempre é um prazer inenarrável assistir este programa. Por favor, eu acho melhor aqui. Por favor, qual o contato do Ruxelindo? Facebook, WhatsApp, ou o que puder. Bom fim de a todos. Tânia Martins, de Porto Alegre. Dona Tânia, primeiro... Não chama a pessoa Dona Tânia, a pessoa se rasga em elogio. Eu tenho uma forma Tânia, respeitosa querida, de tratar todos os telespectadores, mas eu quero dizer assim, isso é tática. Encanta a gentileza com que vocês me têm tratado e olha, vocês estão todos, no fundo, fazem parte do meu patrimônio
afetivo. Olha aqui, ó. Agora eu entendi o que eu tinha para dizer que o Dudu escreveu e a tonta não entendeu. Também é azimuth, tá de Camboriú, tá. Melhor ser convidado do que ter, por exemplo, o Neymar tem uma igualzinha a esta. E também está em Camboriú, na Marina Tedesco. Olha eu e a minha Arruda aqui, ó. Eu gosto de Arruda. Eu gosto. Eu ainda estou preocupado com os 2 mil que ela Tá esperando de Tomara, parei, preciso dizer uma coisa desde o início do programa. O Dilon Camilo, coitadinho, ele sempre tenta ganhar o voucher da Devassa e não chega em tempo. Eu, como telespectador antigo do Atualidades, renovo meus parabéns pela inclusão do gremista, mas gente fina, Ayrton Ruschel no programa. Ninguém é perfeito. Chegou chegando com opinião própria, com comentários inteligentes, como os demais comentários dos participantes deste programa. O senhor não é louco de dizer que ele era melhor que nós, né, seu Camilo? Bom fim de semana a todos, Dilon Camilo de Canoas. Magda Barcelos. Dona Magda, muitas pessoas perguntam e falam, né, por que a pessoa idosa dorme menos? E é uma realidade. Bom, então eu não vou dormir mais, eu durmo 4 horas por noite, quando eu ficar velha, eu vou virar zumbi. Eu, como sou idoso, durmo de 3 a 4 horas por dia também, porque eu levanto 4h30 da manhã para o meu trabalho, meu dia de trabalho que começa muito cedo. Mas, falando a respeito disso, eu me lembrei de um livro do Oscar Wilde chamado O Príncipe Feliz. O Príncipe Feliz. Uma das frases mais características deste conto genial, deste genial autor irlandês, diz o seguinte: o sono é o irmão da morte. Olha a profundidade dessa assertiva, isso é um aforismo isso aí, né? O sono é o irmão da morte. Então, a pessoa quer viver mais, então dorme menos, então vive mais. Então, tem gente que dorme 12, 15 horas por dia. Quando você é jovem, a gente dorme 15 horas, né? Diz que o Chicão, quando era jovem, ele dormia 10 horas por dia. O tema que tu propões, ele é de uma inteligência e de uma complexidade, porque primeiro devemos redefinir o que é velhice. Nós estamos a cada ano aumentando... Não, velhice é uma coisa... Eu falei idoso. Idoso. Nós estamos a cada ano aumentando a longevidade. Nós já passamos de 80 anos. O senhor fala em causa própria? E algum... Também não. Mas eu falo especialmente como há uma mudança de cultura, como hoje há uma preocupação com a alimentação. Eu me encanto com os jovens e faço essa homenagem aos meus filhos, Magda. Como eu sempre joguei muito futebol, Maria, eu sempre achei que não precisava de ginástica. Não, eu jogo futebol. Porque o senhor jogou com o senhor Vitorino, né? Que o senhor jogava. Não. Qual era a posição que o Vitorino jogava? Deve ser no goleiro, porque ocupa tudo. Eu te respondo assim, a posição do Vitorino não foi localizada ainda. Foi pior do que a minha. Mas eu quero dizer assim, meus filhos que já nasceram sobre a égide das academias me incomodavam muito para fazer exercício e eu resistia. E agora? E hoje digo assim, ó, minha nova certidão de nascimento foi o dia que eles me convenceram a entrar dentro de uma academia da qual nunca mais saí. Isso é golpe sujo para diminuir a tua idade. Isso é golpe sujo para diminuir a tua idade. Não entendi o link. Comecei a minha vida, nasci de novo. Mas é porque... Porque além de fazer fisicamente muito bem, a cabeça realmente fica é uma terapia. Boa noite, bancada. Minha rotina mudou, mas sinto falta de ver vocês. E graças ao blog da senhora... Mas parem de me chamar de Dona Magda, que isso é um deboche que o Mário inventou no começo do programa e vocês continuam chamando. Mas, enfim, converto os vídeos do programa para MP3, escuto e digo, se fosse programa de rádio, seria maravilhoso, tamanha a capacidade da voz de cada um, imagino a fisionomia, olhar e expressão. Isso é ser comunicador. Abraços, Vitor Prestes. Olha que coisa legal isso que ele disse, né? Então, eu quero aproveitar, já que o Vitor Prestes falou, que o meu blog agora mudou. Eu tenho um site, dentro do site tem o blog. E agora o formato dele é esse aqui, e é só Magda Beatriz, porque aquele jornalista complicava um pouco, então agora sim, ó. É só www.magdabeatriz.com.br, tá? E aqui tem uma série de coisas, aí você vai baixando aqui, ó. Tem Gustavo Franco participou do Tá Na Mesa, Varig, mais aqui embaixo, aqui, ó. Aí conta um pouco como é que eu entrei para televisão e... Aqui, ó, Atualidades Pampa. Atualidades Pampa. E nessa mesma página vocês entram aqui, ó, e vocês conseguem assistir todos os vídeos que foram postados. Olha aqui, ó, aqui estão eles. Ó, e o Chicão Tofani, ó.
Chicão Tofani, tá? Então, estão todos os nossos vídeos aqui, olha aqui, ó. Numerados, tudo, estão todos eles aqui. Acho que ficou bem mais bacana o meu site. Depois eu vou dizer para vocês quem fez e tal. E vou depois botar sempre o endereço embaixo. É www.magdabeatriz.com.br. Parabéns, Magda. E eu só quero responder, então, como antes perguntaram qual era, onde poderiam me localizar pelas redes sociais. Eu estou nas plataformas do Twitter, do Facebook, do Instagram. É Ayrton Ruschel, simples. É o que vocês veem aí diariamente. Ayrton Ruschel, como aparece ali, né? Olha aqui, ó. Você sabe que a boa informação, estar sempre atualizado com a boa informação é sinônimo de osul.com.br. Se você não tem ainda, não baixou esse aplicativo ainda em alguma das plataformas que você usa ou em todas, enfim, você não sabe o que está perdendo. Primeiro, porque não custa absolutamente nada. Segundo, porque as notícias que nós lemos aqui e que você pega uma aqui, uma ali, outra não sei o quê, você tem todas aqui, ó. Por exemplo, com riqueza de detalhes, o que nós falamos sobre o presidente Michel Temer, sobre o voo do avião da Chapecoense que caiu com toda a delegação. Olha, a previsão do tempo, as temperaturas seguem elevadas neste final de semana e os mais de 50 mil veículos que devem passar pela Freeway rumo ao litoral no feriadão do Dia do Trabalhador. www.osul.com.br, não custa absolutamente nada e você baixa o aplicativo na plataforma que você mais usar. Os deputados estão furiosos. Por que os federais ou os estaduais? Não, os federais. Por quê? A Câmara dos Deputados. Porque eles iam ter um folgão, como eles dizem lá, até o dia 8. Opa, mas o feriado é só no dia 1º, terça-feira? Mas até o dia 8. Ontem não tinha mais ninguém, todo mundo foi embora, foram viajar e tal. Mas sempre assim? Diz que eles não querem trabalhar. Aí um deputado, Wagner Padilha, apresentou uma convocação para uma sessão extraordinária no dia 2 de maio, na quarta-feira, e o outro no dia 3, na quinta-feira. Sabe o que vai acontecer com essa convocação extraordinária? As pessoas não vão, eles não vão ir, eles não vão voltar, eles têm que Mas é normal, né? É normal, né? Não trabalham, eu quero saber o seguinte, no Senado, eu insisto, essas pessoas que estão fazendo vigília na frente do prédio da Polícia Federal em Curitiba, que são senadores, que são deputados, deve ter governador. Eu quero saber se essas pessoas estão sendo descontadas dos seus salários. Porque as pessoas não estão trabalhando, estão brincando lá. Quer dizer, estão brincando. Estão fazendo uma coisa séria para eles, só que nós estamos pagando tudo isso para variar, né, Ruschel? Para variar. Magda, senhor, o STF, e não disse dona Magda, hein? Graças a Deus, não parar disse. Com isso. O STF enviou uma denúncia. Marley, essa é fantástica, tudo vem do teu Rio de Janeiro lá. Mandou uma denúncia para a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Estou sendo agredido. Para, não seja magoaria. Pelo contrário. Eles adoram se fazer. Comentando a informação. Da nossa gloriosa CBF. A nossa gloriosa isso aqui, né? CBF. Isso aqui. Finalmente vai dar. O ministro Celso de Mello. O Del Nero. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, pegou o inquérito que tem contornos internacionais, ele recebeu a documentação e mandou para a Justiça Federal. Estão sendo acusados nada mais, nada menos que o Marco Del Nero, o Marco Polo Del Nero e os ex-presidentes, para ver que é uma dinastia, porque é o presidente e os dois anteriores, lógico, e os dois anteriores, o Ricardo Teixeira e o José Maria Marim. Então tu vê que é uma coisa. Eu dei ao trabalho, Magda, o crime. E, aliás, do que são acusados nós agradecemos muito todo o cuidado que tem tido para nos trazer. Do que são acusados esses meninos? Pouca coisa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, prejuízo ao sistema financeiro, formação de quadrilha, falsidade geológica. E quero render homenagens ao senador Romário, do partido Podemos Rio de Janeiro, e do outro senador Randolfo Rodrigues, da Rede, porque esses dois que fizeram a CPI do futebol, que desencadeou tudo isso aí. Isso aí virou, então, um grande processo, localizado, e agora eles sofrerão penalidades dentro do sistema jurídico nacional. Por que, Chicão? Quero te dar a notícia completa. Porque no mesmo dia, a FIFA anunciou o banimento do Marco Del Nero.
do futebol. Ele para não pode, toda a vida. Para toda a vida. Ele não pode mais falar. Mesmo? Para toda a vida. Ai, que coisa boa. Olha que orgulho. Ele está sendo deixa ele concluir, recebendo... eu quero dar as informações para que nós possamos debater. Ele está sendo banido para sempre do futebol, participar de qualquer coisa. Recebeu uma multa de 1 milhão de francos, que são de francos suíços, que são 3,5 milhões. Eu não vou ler também todos os crimes que ele cometeu aqui em homenagem a vocês, que vocês não precisam, mas ele não são pinico. também está sofrendo. Meus ouvidos não são pinico. Não quero poupá-los pelo adiantado da hora, mas ele está recebendo a mesma pena do seu antecessor, José Maria Marinho. Então, a nosso time, além de fazer tripulia aqui, eles fazem escola lá fora, e o atual, o antecessor e o outro, e é isso. Olha, senhores, esse Brasil passa uma vergonha. Ruxo, O Juca Kfouri tinha razão. Esse é um dos motivos, Ruxo, que eu já abri o meu voto aqui. Eu não torço para essa seleção brasileira. Eu quero que essa seleção brasileira seja eliminada na fase de grupo. Eu torço para a Argentina, para o Uruguai, para qualquer time. Porque a corrupção é tão grande, como o Ruxo falou. Primeiro, o Marinho está preso, está em Nova York e não vai sair de lá. Está na cadeia. Mas tem um apartamento de não sei quantos milhões mas está engatado. O outro, Magda, esse cara, Marco Paulo Del Nero, ele não pode ir no Chuí, senão ele tem um mandato pela Interpol para ser preso também. Agora eu te pergunto o seguinte, Ruxo, essa seleção representa o Brasil? Não. Essa seleção representa a nossa, uma palavra que eu não gosto de dizer, que o Vitorino dizia muito, a sacanagem dos nossos gestores aqui no Brasil. E esse time que está indo lá, dirigido, uma das coisas que eu fiquei magoado com o Tite, para mim, o Tite eu tirei da minha cabeça como técnico, por que ele aceitou ser técnico desse time aí? Esse é um time pela vaidade. Porque os jogadores que não têm nada a ver com o Brasil jogam no exterior, os jogadores só querem saber do dinheiro, um povo que ainda tem esses pilantra tomando conta. E o pior, Marne Ruxo, sabia que o novo presidente da CBF é o Caboclo? E esse cara, quem botou ele lá foi o Marco Paulo Del Nero e não aceitou uma chapa de oposição. Porque ele disse o seguinte, a federação que se não votasse no candidato da situação ia perder a verba da CBF do Campeonato Brasileiro. Então o cara do Acre, do Roraima, que vive com esses pingadinhos que a CBF manda, ele não tem o campeonato local. Os caras não têm futebol lá. Eles chantageiam o povo brasileiro até. Esse é o fim da picada. Porque o voto é igual. O que constrange é o voto igual. E o voto é igual. O voto no São Paulo, que tem a meca do futebol, vale a mesma coisa que a Rondônia. Então eles subornam cada Rondônia. Isso é constrangedor. Chicão, eu me sensibilizo com os teus argumentos, embora eu não sei se eu estou ficando velho, viu, Mário? Sim, eu não sei se eu estou ficando velho. Eu pensei que tu ia dizer assim, não, Ruxo, não dá. Não, jamais diria isso. Jamais diria isso, porque o que fica velho é a cabeça. Eu não sei se eu estou ficando mais velho. A não ser que a pessoa seja cometida de uma doença, alguma coisa assim. Diz que envelhecer é perder a capacidade de sonhar, né? Eu ainda sonho. Mas assim, Chicão, eu acho que o povo brasileiro, tão sofrido, ainda tem no futebol, a alegria do futebol, e para muitos é ver o Neymar, ver atletas que nos representam pelo mundo inteiro, assim. Então eu já parei de torcer, torci muito contra. Agora tem muita gente que não torce para a seleção brasileira. Não, eu já estive entre eles, por isso que eu estou dizendo, eu não sei se estou tomado por sentimentos novos, se a idade tem me trazido isso, mas eu acho que a gente tem que separar essa cúpula podre que finalmente está sendo presa, né? Daquele brasileiro que torce como o seu ídolo maior, ver esses jogadores. Eu conheci o senhor José Maria Marinho. Tive a oportunidade de ir na casa dele, estar na casa dele. José Maria Marinho. Mas tem que ir na minha casa também. Tem que. Na casa de todo mundo. Eu já estive na casa. Presta atenção. O Marne é convidado para ir. Se ele não é convidado, ele não vai. Ele tinha uma rádio. Até churrasco de asinha de galinha ele comeu. É verdade, pelo menos isso. Eu já estive na casa de Chicão Tofani. E aí, deixa o Mário falar. Ele tinha uma rádio e essa rádio era arrendada por um grupo, um pessoal, meus amigos, então, um grupo religioso lá em São Paulo, e eu fui com meu amigo Magalhães, tal, vamos na casa do Marinho e tal, vamos junto, a gente nos convidou. Magalhães, você falou ACE, todo caso do Magalhães. E cheguei no apartamento. Bom, ali na região dos Jardins, que é a região dos milionários de São Paulo. Quando nós entramos no pátio do prédio da torre, né, que tinha de segurança, um terreno assim de um meio hectare, né? Imagina quanto vale aqui cada apartamento. Bom, em primeiro lugar, esse prédio, ele possui escritórios
no andar térreo, com cafezinho, água mineral com gás, água mineral sem gás, etc, etc, etc. Então, os proprietários têm ali, podem receber as pessoas e não necessitam levar a pessoa até dentro da sua casa, do seu apartamento. Então, nós ficamos ali numa sala enorme, aqueles sofás, aquele luxo que São Paulo, que é muito rico, tem. Então, eu conversei com ele, o senhor foi governador, me lembro quando o senhor foi governador, quando o senhor entrou no lugar do Maluf e tal, eu lembro e tal, blá. Aí eu escuto o senhor, eu escutei o senhor e tal, não é? Bom, aquela coisa. Aí eu fiquei impressionado com o temperamento dele, profundamente agressivo. É? Profundamente agressivo. Eu imagino agora na cadeia lá nos Estados Unidos. Como é que está a agressividade dele? Com uma bola de 20 quilos. O que adianta ter morado naquele apartamento? Não, mas roubou, sim, roubado. Utilizar do seu dinheiro para humilhar as pessoas, para olhar com arrogância e com prepotência, e agora está preso lá nos Estados Unidos. E ele acha que é como aqui no Brasil, que vai entrar, porque cada idade vai ficar lá e vai cumprir toda a pena lá nos Estados Unidos, o senhor Marinho, um homem que foi governador do estado de São Paulo. E teu amigo. Não era meu amigo. Qual é o maior crime de lesa pátria que ele pode ter cometido? Entre os crimes que ele está sendo processado, um deles chama-se conflito de interesse. Conflito de interesse é o que há de mais sujo, é porque tu não protege aquele a quem tu representa na mesa de negociação. Isso é conflito de interesse. Sim. Ou seja, eu vou representando a Rede Pampa numa negociação e lá me suborno e comprometo a Rede Pampa, a quem eu represento na região, na reunião. Quer dizer, isso é conflito de interesse. Esse é um dos crimes que ele está sendo. Por isso que a Copa do Catar está penalizado. Terrível. Falando em terrível, se vocês me permitem, eu quero fazer uma observação aqui. Na verdade, eu fico triste, eu lamento muito. Há um tempo atrás, mais de um mês atrás, eu mostrei aqui, eu falei que eu com muita honra tinha sido escolhida como madrinha de um grupo de crianças que frequenta uma creche ali na Bom Jesus, tá? É uma escola que tem uma creche que mantém aquelas crianças, é do governo, sim. Só que o governo a gente sabe como é que é, né? Não dá um tostão, não consegue, não pode. Então eu falei nisso, trouxe aqui, fiz um apelo para que as pessoas pudessem doar. O mínimo é R$25, gente. Depois vai até quanto você quiser doar. Eu queria mostrar para vocês, aquele dia eu não mostrei, eu quero mostrar para vocês algumas fotos deste lugar que estas crianças ficam como creche, tá? As professoras são maravilhosas, ou a professora. Essa é a cozinha onde é feita a alimentação dessas crianças. Olha o estágio, a condição do fogão. Olha aqui, as paredes são assim, olha, tem os brinquedos junto com um pretenso balde, tá? O fogão em detalhes. E olha as crianças no chão, não tem um tatame, não tem nada. E a gente está fazendo, eu e um grupo de mulheres que já faz há muitos anos o que elas chamam de feijoada do bem. Elas promovem, uma vez por ano, no Grêmio Náutico União, uma feijoada, vende ingressos e reverte sempre para uma entidade. Esse ano é para a creche da Tia Beth, que abriga estas crianças que eu estou mostrando com estas condições de local. Então, qual é a nossa ideia? Fazer uma melhoria nesse lugar, passar uma tinta nessas coisas onde tem ferrugem, mas principalmente fazer um banheiro decente e uma cozinha. Por quê? Porque é onde são preparados os alimentos destas crianças. E por que o banheiro? Porque elas precisam ter, desde pequenas, as menores, as mais ínfimas informações de higiene e tudo bem. Por que eu estou fazendo esse chororó? Porque nós estamos há 1 mês e meio da feijoada, já faz mais de 1 mês que eu pedi aqui, e eu tive só nessa página, tá? Que é o Magda Beatriz Jornalista. É só vocês olharem aqui, ó. 27.665 pessoas, tá aqui o número, ó. 27.665 pessoas eu alcancei com essa página. Você sabe quanto nós temos de dinheiro? Nós fizemos de 20 mil. R$1.715. Não é possível. Sabe, desculpa, eu sei que tem gente para quem R$20 faz falta, mas R$25, que é o mínimo, não é possível.
sabe? Eu me senti assim, ó, uma porcaria. Não tenho alcance Com 25 algum. mil acessos. Não tenho alcance algum, ninguém dá bola porque eu digo, as pessoas não se importam, elas olharam aqui por olhar, porque eu fiz e tal. Não é possível que isso aqui, há 40 dias da feijoada e há 60 que nós estamos fazendo essa campanha, tenha R$ 1.715. Então eu faço um apelo a vocês, sabe? Por favor, doem, nem que seja R$ 25. Se você não puder doar R$ 25, ajude a gente a fazer essa feijoada, ajude essa creche por nosso intermédio, quem pode doar tinta para pintar, quem pode doar tijolo, quem pode doar uma porta, eu não sei, eu estou fazendo um apelo para vocês, porque cada dia que eu durmo olhando essas fotos, eu fico mais triste. Uma coisa muito importante, porque as pessoas hoje desacreditam em tudo. Eu sei que todo mundo me disse assim, não, é isso que eu digo, meu amor, deixa eu complementar, porque eu acho que é importante. Tu estás emprestando agora, não só o pôr ali, porque ali todo mundo acha que é um post que tu fez ali. Não, tu estás agora com a tua manifestação, emprestando a tua credibilidade para saber que tu vai acompanhar. Porque o que eles imaginam que às vezes, o dinheiro é desviado. Mas não vai lá ver onde é que vai o dinheiro é desviado. Nós estamos acompanhando tudo. As pessoas, então, isso é que é importante. Nós estamos, no final de tudo, nós temos recibo de tudo. Acho que isso é que é importante dizer. E eu já fiz um apelo, talvez não tão enfático como esse, mas é que eu olho e o dinheiro não rende. É 25 pila. É um ingresso de cinema. Dona Magda. Fala, querido. Os aniversários nem falamos. Pois não, mas eu queria dizer que a senhora foi muito pungente, a senhora foi muito emocional nessa sua locução. Né, porque eu vejo essas crianças, eu vi as fotografias que eu horrorizado. Sabe, eu vou lá, eu sou criança. Quem tem filhos e que tem netos como eu, fica assim. Mas eu vou falar do primeiro aniversariante de hoje, o senhor Samuel Morse, o autor do Código Morse, um grande inventor americano. E o segundo aniversariante também é um americano, uma das maiores expressões dos Estados Unidos, ex-presidente dos Estados Unidos, Ulysses Grant. Ulysses Grant foi o homem, foi o artífice principal do norte, dos Yankees, em vencer a Guerra da Secessão contra o presidente Jefferson Davis, o presidente sulista. Abraham Lincoln colocou diversos generais, né? Winfield Scott, que era um velho, um veterano, antigo já, que foi herói de outras guerras, e nenhum deles deu certo. E Ulysses Grant era muito famoso pelas suas bebedeiras. Ele vivia alcoolizado. As pessoas sempre gostam de uma birita, né? E ele tinha um temperamento forte demais, né? Então, um assessor do presidente, o presidente Lincoln, chegou, presidente, não dá mais para aguentar o homem. O homem toma cada porre, cada fogo e tal. Fogo, toma fogo, é muito Esse fui eu que já é por minha conta. Mas é fogo, né? E o fulano, o que o fulano tem? O fulano tá de fogo. Só que ele tinha ganho todas as batalhas. O que disse o presidente Lincoln? Qualquer general que vencer batalha e me pedir um barril de uísque, eu dou para ele. Então, o homem era um gênio, o Lincoln era um gênio, né? Um homem que nunca sentou num banco escolar. Então, hoje é aniversário desse homem que depois, em função de todos os acontecimentos da Guerra da Secessão, se elege presidente dos Estados Unidos e se reelege presidente dos Estados Unidos. O outro aniversariante é o Walter Lantz, que é alemão, austríaco, vai para os Estados Unidos e lá se torna o Walter Lantz, autor do famoso Pica-Pau. Quem é que nunca assistiu o desenho do Pica-Pau? Adoro Pica-Pau. Coretta King, a mulher de Martin Luther King, grande ativista americana. E vejamos aqui, eu tenho mais outro aniversariante aqui, a Marlene Matos. A Marlene Matos, né? Que foi a Xuxa parece que vai mandar um presente maravilhoso. Está completando hoje a Marlene 68 anos de idade. O Dinho Ouro Preto, músico brasileiro, e o Niso Neto, que é filho do meu querido Chico Anísio. E aquela bela moça, Patrícia de Sabrit, atriz brasileira, que está completando 43 anos e que parece que ela ficou mais conhecida não pelas suas participações em novelas, mas por ter casado com o Fábio Júnior.
Ela foi casada. E foi um dos casamentos relâmpagos. Ele casou, se apaixonou, ela era uma menina ainda naquela época. Moça ele de se sociedade, assim, uma mulher de grana e tudo. ela não é uma atriz. Aí ela casa novamente e vai morar no exterior. Não sei se ela mora na França ou nos Estados Unidos. Eu falava agora há pouco sobre crianças, sobre a creche da Tia Beth, que é o nome do local que nós estamos apoiando. E não disse, você entra no meu blog? Não, meu Facebook. E também no meu blog novo, no meu site novo, que ali você tem um endereço e aí clica ali que abre essa página para você doar. Hoje nós tivemos, entre tantas coisas lamentáveis na cidade, nós tivemos o episódio de um menino de 8 anos, ali no bairro Azenha, especificamente na rua Professor Freitas de Castro, que tem uma comunidade ali ao redor. Esse menino estava andando de bicicleta ao lado de um ônibus, de caminhão, esse caminhão que está aí, perdão, ao lado de um caminhão, tá? E ele acabou, algumas pessoas que viram, disseram que ele fez um movimento, que ele se desequilibrou e que ele caiu da bicicleta e caiu embaixo do caminhão. Então, ele acabou, obviamente, morrendo. O motorista do caminhão disse, olha, eu não vi esse menino, eu realmente não vi esse menino. As pessoas que estavam ao redor ali disseram, olha, o caminhão vinha em baixa velocidade, mas aí depois pergunta para um, pergunta para outro, mas efetivamente lamentável isso, parece que ali é um lugar muito comum de eles usarem, a comunidade usa para andar de bicicleta, e que é um lugar muito estreito. Então, é a crônica da morte anunciada. Tem que ver, porque às vezes, como o trânsito tem velocidade baixa, os meninos fazem a peraltice de se agarrar. Foi isso que eu pensei. Principalmente de olhar. Eu também, foi a primeira coisa que eu pensei. Se agarra e aí, num movimento brusco, um buraco, cai sobre as rodas e dá essas tragédias. O motorista ficou no local. Ele disse eu não vi esse menino. Em baixa velocidade. Isso é o que nós nomeamos como tragédia. Tragédia. E uma outra coisa também que me deixou bastante chocada e bastante triste, apesar de nós já sabermos que ele não era a pessoa que estavam procurando, efetivamente agora a polícia descobriu que o mandante da morte de uma pessoa que era o sobrinho do cinegrafista, né? E que onde acabou sendo morto com não sei quantos tiros, o cinegrafista da Assembleia Legislativa, da TV Assembleia, o Newton, com quem eu convivi durante 1 ano e pouco, um homem jovem, filhos, e o Newton acabou morrendo por engano. Por engano. Ele era o tio, por engano, era o cinegrafista morto por engano, era tio do mandante do crime. A trama toda tá nisso. O mandante, tu é o mandante do crime, tá? Além do matar o cara errado. E eu sou tua mulher. Tu me mata e eu sou tua mulher. Quer dizer, eu mandei te matar indiretamente. Sem saber. Do presídio, o sobrinho do cinegrafista, tá? O sobrinho do cinegrafista, que está preso, mandou matar uma pessoa. Teve imagens disso até na TV. Teve imagens, sabe? Então, isso assim, é crime ligado ao quê? Dinheiro? Acho que é tráfico. É tráfico porque, o que a família disse, o menino o Gabriel Ferreira de Souza, que já está preso e tal, desejava a morte do padrasto. Que era envolvido? Do tio. E não do tio. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Que coisa impressionante. Muito bem. Então, vamos parar de contar tragédia, porque é hora de deixar as pessoas dormirem descansadas, passarem um excelente final de semana e lembrar que nós estaremos na segunda-feira aqui a cores e ao vivo, em cores e ao vivo, logo depois do Jornal da Pan. Bom final de semana. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.